Boa tarde, turminha do terceiro ano. Vamos para a nossa aula de matemática. E hoje nós vamos falar um pouco sobre figuras planas, vamos falar sobre vértices, vamos falar sobre linhas. Então, vem com a tia que nós vamos aprender um pouco de matemática. Vamos lá. Peguem a apostila de matemática e abram na página 34, na parte do mosaico. Então, vamos lá, que tem aqui mosaicos. Muitos artistas usam figuras geométricas em suas obras. Observe a tela de Tarsila do Amaral e a releitura dessa obra. Então, aqui é a obra de Tarsila do Amaral e aqui é a releitura. A obra de Tarsila do Amaral, ela foi feita com tinta, não é isso? E a releitura foi feita com cacos de cerâmicas. E essas cerâmicas foram quebradas ou cortadas em formas de figuras geométricas. Embaixo aqui diz assim, ó, Noeli usou cacos de cerâmica em seu mosaico, cujas formas se assemelham a figuras planas que você conhece. E embaixo tem, diga aí, quais figuras que você conhece lembram a forma de algumas peças do mosaico? Então, aqui está bem pequenininho, né? Mas você pode ver aí na sua apostila quais são as figuras planas que aparecem nesse mosaico. Então, já vou te adiantando que aqui, ó, observe a setinha da tia. Ó, aqui eu vejo círculos, ó, círculos. Eu vejo aqui quadrados e retângulos, tá, gente? Eu vejo também triângulos aqui mais em cima. Então, a gente vê algumas figuras geométricas planas aí nesse mosaico. Continuando. Você percebeu que as peças que formam o mosaico têm várias formas conhecidas? Como foi o tia Ramile falou, né? Triângulo, losango, retângulo e círculo são figuras planas muito conhecidas, né? Desde que a gente é pequenininho, a nossa mãe vem ensinando, né? Essas formas geométricas. Observe este retângulo, este aqui, ó, gente, ó. Este retângulo aqui, deixa eu achar minha setinha aqui, que se parece com a forma de uma delas. E o nome dos elementos dessa figura. Então, existe a figura plana e existe os elementos que compõem essa figura. Então, o primeiro elemento é o vértice. O vértice é um pontinho que liga os lados. Por exemplo, essas linhas aqui, linhas verdes, são os lados. E esses pontos são chamados de vértices. Eles servem para ligar os lados, tá? Aqui tem um exemplo maior. Então, lados são essas linhas verdes. Deixa eu achar aqui minha setinha. Linhas verdes, lados. E vértice, pontinho que liga os lados. Então, na próxima atividade tem: escreva o nome de cada figura e registre quantos lados e quantos vértices tem cada uma. Então, voltando aqui. Vamos contar agora os lados. Ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 lados. Tem 4 linhas aí verdes que são chamadas de lados. E quantos vértices? 1, 2, 3, 4. Então, 4 lados e 4 vértices. São os elementos que compõem este retângulo. Então, vamos lá. Então, no retângulo, a gente já viu aqui, né? Que tem 4 lados e 4 vértices. Vamos voltando aqui. Escreva o nome de cada figura e registre quantos lados e quantos vértices tem cada um. Então, aqui eu tenho um retângulo, tem 4 linhas e 4 vértices. Aqui eu tenho um quadrado, o quadrado também tem 1, 2, 3, 4 linhas e também tem 4 vértices. Aqui eu tenho um triângulo que tem 1, 2, 3 linhas e 1, 2, 3 vértices, tá, gente? Então, observem aí que retângulo e quadrado tem 4 lados e 4 vértices cada um, tá? E já o triângulo tem 3 lados e 3 vértices. O que é possível observar entre o número de lados e o número de vértices em cada uma das figuras? Então, observe, a quantidade de lados é a mesma quantidade de vértices? Sim,
é a mesma quantidade. Então, as quantidades de lados e de vértices são iguais. As figuras que apresentam 4 lados são chamadas de quadriláteros. E aquelas que têm 3 lados são chamadas de triângulos, tá, gente? Foi o que nós aprendemos agora. Então, o retângulo e o quadrado têm 4 lados. Então, eles vão ser chamados de quadriláteros, porque eles têm 4 lados, tá, gente? Continuando. Lápis na mão, página 35. Recorte os objetos da aba e colhe-os formando grupos de acordo com suas semelhanças. Semelhanças, o que tem de parecido, tá, gente? Então, vamos lá. Tia Ramire cortou e fez esse grupo aqui. Eu fiz o grupo dos triângulos e também fiz os grupos dos quadriláteros. Então, observa que esse grupo aqui, cada um tem 3 lados. E esse grupo de cá, cada um tem 4 lados. Então, foi dessa forma que eu agrupei. Continuando agora. Escreva como você fez essa classificação e cite um outro objeto para cada grupo. Então, o que você vai fazer aí? Eu fiz dessa forma. Eu agrupei os objetos por quantidade de lado, tá? E depois, gente, vocês vão lá e vão desenhar uma figura para cada grupo, tá? Podem fazer dessa forma. Número 2. Observe os mosaicos e a seguir e escreva quais figuras planas foram utilizadas em cada composição. Então, observe aqui, ó, esse mosaico. Esse mosaico, qual é a figura plana que compõe esse mosaico? E esse outro mosaico aqui? Qual é a figura plana que compõe esse outro mosaico? Então, vamos lá. Vocês já conhecem essas figuras, vocês já sabem, né? São figuras muito conhecidas. Então, esse mosaico aqui, laranja, né? Com amarelo, quadrados, né? E o outro, triângulos. Continuando. Circule de vermelho os triângulos e de verde os quadriláteros. E desenhe uma figura de cada tipo dessas. Então, vamos lá. Olha, esse aqui é um triângulo. 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 Esse aqui é um trapézio. Vocês quase não veem, né, essa figura, mas é um trapézio. Esse aqui é um retângulo, esse aqui é um quadrado ou losango, tá? E esse aqui é uma figura desconhecida. Até o momento eu não conheço. E esse outro aqui também, tá? Então, tá pedindo para circular de vermelho os triângulos e de verde os quadriláteros. Quadriláteros são figuras que possuem 4 lados. Então, vamos lá. São essas figuras aí. Agora, veja as figuras que formam este outro mosaico. Observe os números das figuras abaixo e escreva-os nas figuras correspondentes do mosaico. Então, gente, ó, aqui está o mosaico e aqui estão as figuras. A figura número 1 é um retângulo. Então, vou procurar aqui o retângulo e vou escrever o número, tá, gente? No retângulo. Número 2 é um triângulo, então tem vários triângulos, então eu vou encher esse aí de número 2. O número 3, deixa eu achar o número 3, é um retângulo, então vai escrever em cima número 3. Então vai ficar dessa forma assim, ó. Vocês vão fazer o de vocês e vai ficar dessa forma. Aqui tem um pontinho que diz assim, quais dessas figuras são triângulos? Então vamos achar. Triângulos são 2 e 7. Triângulos são as figuras planas que possuem 3 lados e 3 vértices. E quais são quadriláteros? Vamos lá. A figura 1, a figura 3, a figura 4, 5, 6 e 8. Tá, gente? Então, dessa forma aí. Embaixo, aqui no 5, tem assim, ó. Você sabe o nome de todos os quadriláteros que aparecem no mosaico da atividade anterior? Há quadriláteros que recebem um nome de acordo com suas características. Vamos descobri-los? Então, agora na página 38. Letra A. Esses são chamados de quadrados. Então, tem o quadrado menor do lado esquerdo e o quadrado maior do lado direito. Gente,
A característica do quadrado é que ele possui tamanhos de lados e medidas iguais, tá? Se a gente pegar uma régua e medir, nós vamos ver que todos os lados, né, do quadrado têm o mesmo tamanho, tá? Então, eu posso desenhar um quadrado pequeno, como maior, como grandão, ele vai ter em sua medida o mesmo tamanho. Então, mesmo tamanho de cima, vai ter embaixo, do lado, do outro. Vou mostrar para vocês. Então, aqui, observe. Esse quadrado tem 2 centímetros desse lado, 2 centímetros desse lado, 2 centímetros desse lado e 2 centímetros desse outro lado, tá? Agora, aqui já tem aqui a informação de 4 centímetros. Então, significa que todos os lados vão ter 4 centímetros. Essa é uma característica do quadrado, tá, gente? Então, pegue uma régua e meça todos os lados e registre a medida em centímetros de cada lado dos quadrados. Então, vai ficar dessa forma. O que você observa em relação às medidas dos lados de cada quadrado? Então, as medidas são iguais, tá? Então, tem 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, 2 aqui, 2 aqui, e do outro, todos os lados têm a medida de 4 centímetros. Esse aqui é o retângulo, então, esses são chamados de retângulos. Observe, né, que tem retângulo mais fininho, tem um retângulo mais extenso, maiorzinho. E o retângulo, gente, ele tem também uma característica, tá? Ele tem duas medidas iguais, não é isso? Ou seja, vou explicar melhor aqui para vocês. Olha aqui. Olha esse lado aqui. Observe esse lado. Esse lado aqui é do mesmo tamanho desse. Mas esses dois lados, eles têm o mesmo tamanho. Só que, porém, esse lado aqui é diferente desse. Então, esse é menor, é visível, né? Esse é menor e esse é maior. Então, vou mostrar aqui para você. Nesse retângulo tem 5 centímetros. Desse lado aqui oposto vai também ter 5 centímetros. Desse outro lado aqui tem 1 centímetro. Então, significa que do outro lado, o lado da direita desse retângulo também vai ter 1 centímetro. Agora, esse outro retângulo aqui. Esse lado aqui tem 2 centímetros. O lado oposto também vai ter 2 centímetros. Agora, esse lado tem 3 centímetros. O lado oposto também vai ter 3 centímetros. Então, se você pegar a régua e medir, vocês vão ver, tá? Que esses retângulos têm essas medidas. Agora, o pontinho aqui. O que você observa em relação às medidas dos lados de cada retângulo? As medidas, terceiro ano, são iguais, 2 a 2, ou seja, como se formasse pares. Então, ó, são iguais. Esquerda e direita são iguais. Em cima e embaixo são iguais, 2 a 2, tá? 2 a 2. Então, são iguais. Dessa forma aqui, as medidas são iguais, 2 a 2. 2 a 2. Continuando. Estas figuras são chamadas de paralelogramos, tá, gente? Agora, observe que não tem aqui um espaço para colocar a informação do paralelogramo, aqui nem aqui. E nem desse lado, nem desse lado. Por quê? Porque se a gente for medir, nós vamos saber que 2 a 2 lados são iguais, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Esse lado tem 2 centímetros, então desse outro lado também vai ter 2 centímetros. Esse lado aqui tem 5 centímetros, então esse outro lado oposto também vai ter 5 centímetros, tá, gente? Esse lado tem 3 centímetros, então não precisa a informação aqui, porque esse outro lado também, o oposto dele, vai ter 3 centímetros. Esse lado aqui tem 1 centímetro, então esse outro lado também vai ter 1 centímetro. Agora, a perguntinha. Qual a diferença entre o paralelogramo e o retângulo? Gente, o paralelogramo, ele tem uma inclinação, tá, gente? Uma inclinação. Já o retângulo, vou passar aqui para vocês verem, o retângulo. O retângulo, ele tem,
Ó, linha reta. O paralelogramo tem linha inclinada. Tem em sua composição linha inclinada. Já o retângulo tem linhas retas, tá bom? Então, vamos lá, colocar aqui a informação. Os dois lados do paralelogramo são inclinados e no retângulo são todos retos. Agora vamos ao trapézio. Essas figuras são chamadas de trapézios. Observe, gente, esse trapézio, que é o trapézio da esquerda, ele tem em cima 2 centímetros, embaixo 4 centímetros, desse lado aqui tem 3 centímetros e desse outro lado mais 3 centímetros. Então, ó, então formou aí. Desse lado aqui, nesse trapézio tem 3 centímetros, desse outro 6 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Em centímetros. O que você observa em relação às medidas dos lados desse trapézio? Vamos lá. O trapézio da esquerda tem 2 lados iguais, que são esses, com as mesmas medidas, tá? E 2 lados diferentes, que são esses 2 lados. O trapézio da direita, todos os lados têm medidas diferentes, tá? Então, todos os lados do trapézio da direita têm lados diferentes. Número 6. Destaque as figuras geométricas do material de apoio, crie um robô com ela e colhe-as no quadro a seguir. Escreva um nome para o seu robô. Então, gente, vocês vão lá no material de apoio, destacar as figuras e formar um robô. Depois, vocês vão fazer essa atividade que está na página 40, tá? Observe seu robô e complete as frases com o nome da figura que você usou em cada parte. Na cabeça, você usou o quê? Círculo, retângulo, quadrado, então você vai colocar aqui o que você usou. Nos olhos, então você vai colocar o nome da figura que você usou. Na boca, também a mesma coisa. No nariz, também a mesma coisa. No corpo, e aí você vai completar essas linhas aqui com as figuras que você utilizou para compor esse robô, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo para vocês e até amanhã.